igrejas, elas vão atribuir a sua fundação a algum apóstolo ou algum discípulo de apóstolo. E é a mesma coisa que... Só que assim, a gente não tem como historicamente dizer que é a mesma igreja. É a mesma coisa que um batista chegar e falar que ele vem de João Batista que batizou Jesus. Que tem esses caras, inclusive, você sabe, né? No meio batista. Sim, o landmarquismo. É isso aí. Ou qualquer... A igreja anglicana dizer que ela vem de São Patrício. A igreja luterana dizer que vem dos primeiros monges que chegaram lá na região. Porque todas as igrejas, elas tendem a pegar uma autoridade por antiguidade. Então, para provar que cada denominação, cada igreja é certa, eles vão tentar fazer uma sucessão histórica, né? Seja no caso dos episcopais antigos, uma sucessão apostólica, seja no caso dos protestantes, uma sucessão doutrinária. Então você pega... No caso católico, a sucessão papal lá e tal. Não, mas você pega um evangélico. Não, porque a gente vem dos novacianos e passaram pelos... Cátaro, valdenses, aí faz uma linha de sucessão doutrinária e dá na reforma. Pra plugar na reforma que vai plugar nos apóstolos. Isso aí é uma coisa das religiões antigas que a gente ainda não perdeu, essa necessidade de buscar uma antiguidade imemorável para formular a sua identidade. Aí você fala da igreja siríaca, a gente tem várias, né? Você tem a igreja siríaca que é a calcedoniana, você tem a igreja siríaca que é a miafisita, né, que são os sírios ortodoxos de Antioquia, também se chama ortodoxa, mas não é calcedoniana. Você tem a própria igreja católica apostólica assíria do Oriente, que ela se desenvolve na Mesopotâmia, mas ela é formada por famílias originárias que migraram da Síria e de Edessa para aquela região. Mas é longe pra chuchu. Você tem os maronitas, que também se dizem sucessores de Pedro, e também tem uma origem, porque o que acontece? A igreja de Antioquia da Síria, ela foi a grande igreja matriz, a mega evangelizadora do século I. A igreja missionária, exatamente. Né? Ela que é responsável pela evangelização da Europa, por exemplo. Sim, e a gente tem só a história dela chegando em direção ao Ocidente. Em relação à direção ao Oriente, quando você pega da Síria, ela se interioriza e se aramaiciza em Edessa. De Edessa ela vai para o Extremo Oriente, para a China, para a Índia, enfim. E aí o que a gente tem? A gente tem todas essas igrejas que estão no meio do caminho se dizendo serem sucessores de Pedro via Antioquia da Síria. Né? Entendi. Inclusive o patriarca do Ian também, ele tem... vai reclamar também vai reclamar a sucessão. Só que o que acontece? O que a gente tem ao longo da história são aglutinações dessas igrejas todas. Então, por exemplo, você tem uma igreja na Grécia, agora ortodoxa, por exemplo, pelo menos uma. E aí você vai dizer que aquela é a mesma igreja que vem lá de Corinto? Ou você tem uma igreja em Creta, você vai dizer que é a mesma igreja de Tito? De Tito lá e tal. Eles vão dizer que sim, mas assim, tem séculos de transformações institucionais, doutrinárias, teológicas. Então a gente fala assim, existe a tradição que vai dizer que sim, e se a gente olhar para um lado mais histórico, mais sociológico, a gente vai ver que é só uma tradição mesmo. E tem alguma delas, tem alguma delas que tem mais historicidade, que tem mais documento, que tem mais prova, que tem mais, cujas provas são mais robustas para falar assim, essa igreja aqui era desde o século I mesmo. Não, assim, você tem a cidade... Tem a presença cristã, isso dá para documentar, né? Mas aquela... Não, presença cristã, todas as igrejas do Novo Testamento, se você for hoje para Turquia, fizer aquele tour, você vai ter uma igreja ortodoxa em cada cidade daquela. No Egito. E todas essas igrejas ortodoxas vão dizer que são sucessoras daquelas igrejas verdadeiras do Apocalipse. Né? A Alexandria vai dizer, não, Marcos veio aqui, plantou nossa igreja, a gente é descendente de Marcos. Então, e realmente o cristianismo está ali desde o século I. E realmente há uma, como é que eu posso dizer, uma continuação a partir dessas primeiras igrejas. Agora, dizer que é a mesma denominação, a mesma estrutura institucional, eu historicamente entendo que não. Né?
Não sei qual porque a opinião do Ian. Dentro da história, o passado, ele teoricamente ele não existe. O passado ele está sempre presente. Né? Então, por exemplo, um documento do século I, se a gente está tendo acesso a ele, ele está presente. Então você tem toda uma fenomenologia de atualizar o passado. E é isso que as igrejas chamam de tradição. Mas nunca é a mesma igreja, porque só voltando no tempo, né? Pegar uma máquina do tempo. Você tem todo um processo de transformação que essas igrejas vão passando, que elas vão mudando. Apesar de elas continuarem presenciais ali geograficamente, você tem essas transformações. É como você, por exemplo, imaginar o seguinte, né? Eu gosto de pegar o exemplo da Inglaterra. A igreja da Inglaterra, ela existe desde que você tem a missão lá do Agostinho da Cantuária e a missão dos celtas. Só que quando ela passa pela Reforma Protestante, institucionalmente, pelas pessoas que estão ali, é a mesma igreja. Só que você concorda que pré-reforma é uma coisa, pós-reforma é outra. Então esse tipo de processo, ele passa por todo o cristianismo. Então todas as igrejas, em todos os lugares, passam por isso. No caso da Inglaterra E se ainda você tem perguntar outra pro questão aqui anglicano, fora. Se você falar para o anglicano que a igreja dele surgiu com Henrique VIII, ele vai Não vai te gostar dessa odiar. ideia. Não, a gente chegou com São Patrício, os primeiros apóstolos aqui. Agostinho E aí de você tem Cantuária. Agostinho de Canterbury, você tem também o Columba. A gente é filho desses aqui. Aí você vai falar assim, tá bom. Mas século XVI mudou tudo.